dentro desse parâmetro e dessa primeira amostragem que a gente teve aí de Vitor Roque no Palmeiras, muita gente está falando aqui, né, nos nossos comentários no TLD que o problema não era 9, o problema é técnico. Não vamos entrar nesse mérito de quem é a culpa, né, porque é uma tendência depois de, enfim, desempenhos ruins você procurar culpado. Mas sim pegando um contexto mais geral. Óbvio, agora a gente tem o 9, a gente tem o Vitor Roque, mas olhando num cenário geral aí, com o final do campeonato estadual se aproximando, né? Alguns estaduais já se encerrando, a maioria deles, inclusive, se eu não me engano. E a preparação, né, nesse pós-data FIFA, já para o começo do Campeonato Brasileiro, que é o primeiro grande título que a gente vai disputar na temporada. Como é que você está enxergando aí, Arthurzinho, o Palmeiras perante os principais rivais? Acho que, assim, dando o meu panorama inicial já, acho que o Palmeiras, de fato, ainda tem muito a evoluir. Acho que a chegada do Vitor Roque, cobrar que ele, né, esteja completamente adaptado, né, é um pouco loucura. Não vai ser agora que isso vai acontecer, nem no começo do Campeonato Brasileiro, vai ser durante mesmo. O próprio Abel fala, gostaria que ele tivesse chegado antes, gostaria, mas não chegou, vou ter que trabalhar dessa forma. Então é óbvio que ele vai ter uma evolução, é óbvio que o Abel vai entender melhor como usar o Vitor Roque, e aí falando dele, porque é o grande reforço da temporada, né? Vai ter o retorno do Paulinho, enfim, acho que você tem um Palmeiras diferente aí para esse Campeonato Brasileiro, mas pegando tanto o que a gente já apresentou e o que pode apresentar, principalmente fazendo essa transição, né, do que falta, do que a gente tem de potencial, para o que você está vendo, Arthurzinho, nos estaduais aí, dos principais times que vão disputar com a gente, tanto nesse sentido também, do que já apresentaram e do que podem apresentar. Se a gente pegar, por exemplo, um Cruzeiro, é um time que não tem tantas novidades aí, que, sinceramente, o próprio presidente do Cruzeiro, lá da SAF do Cruzeiro, já falou isso, que acha que gastou demais, enfim. Você tem um Botafogo que agora pode ter chegada de reforço, você tem um Flamengo mais uma vez campeão estadual, esse acho que sim, muito sólido. Você tem outros times ali que podem fazer disputa, um Atlético Mineiro campeão mineiro também pela sexta vez seguida, um Internacional que voltou a ser campeão gaúcho com um desempenho bem interessante no comando do Roger. E aí, Arthurzinho, como é que a gente chega para o brasileiro? O que falta? O que falta e o que dá para esperar? Até porque o Palmeiras vai trazer reforço agora só na próxima janela, né? A expectativa é que o Palmeiras traga mais um reforço, mais para a janela ali pré-mundial. Eu não acho que tá um nível tão longe assim. Não acho que o Corinthians esteja jogando bem, não acho que o São Paulo esteja jogando bem, não acho que o Palmeiras esteja jogando muito bem. Pra você ver as grandes equipes, o Cruzeiro jogando muito mal, o Botafogo, depois que perdeu as peças importantes, teve uma queda muito brusca, nem jogou o mata-mata do Carioca, né? O próprio Grêmio, que, cara, só ver, jogou 2 partidas briga para não cair esse ano, se for ver. Horríveis, né? Horríveis. Contra times pequenininhos, contra São Raimundo cara, sofrendo. O Inter é um time que é interessante, mas ainda assim eu acho muito inconstante, muito por conta aí diferença de elenco para os demais. O Galo é um time que se reforça, faz um campeonato mineiro muito interessante, mas assim, acho que está mais ou menos no mesmo patamar dos outros times. Para mim, o único time que está um ou dois passos à frente dos demais é o Flamengo, mas por conta do entrosamento, por conta, obviamente, do investimento que os caras têm em reforços e do bom trabalho que o Felipe Luiz faz. Agora, para mim, Bruno, o restante está mais ou menos no mesmo nível. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, que erra, que ganha quem errar menos, quando todos estão mais ou menos no mesmo nível, você tem um campeonato equilibrado. E não quer dizer que está equilibrado por parte de cima. Agora, quando você fala de torneios mata-mata, cara, não tem jeito. Vai vencer quem é mais letal, né? E para mim, a equipe que mais se mostra letal nesse começo de temporada tem sido o Flamengo, queira ou não. Então, eu acho que entre todas as equipes, talvez eu colocaria só o Flamengo como um passa-frente às demais. O resto, tudo mais ou menos na mesma bacia. Então, mas olhando pro Palmeiras especificamente, Arthurzinho, pra gente, né, dar essa geral. Essa chegada do Paulinho, esse retorno do Paulinho, esse ajuste com o Roque, isso, na sua cabeça, você acha que será suficiente? Vocês que estão assistindo a gente aqui, acham que vai ser suficiente ou acham que precisa de mais, precisa mudar mais coisa? Enfim. Cara,
Cara, E aí? assim, pra mim, Brunão, quem tinha que chegar, chegou. Sendo bem honesto, quem tinha que chegar, chegou. Palmeiras perde o Dudu e traz o Paulinho. Cara, pra mim é a reposição talvez de peso, se não hoje no momento melhor que o Dudu estava, né? O Palmeiras vai, contrata o Vitor Roque, que é o centroavante titular do Palmeiras. O Palmeiras traz um bom jogador que é o Facundo. O Palmeiras tem o Felipe Anderson. Em questão de ataque, para mim, é isso. Não tem muito que você mudar. Talvez um outro ponta só. Mas pode ser secundário, porque hoje o ataque do Palmeiras é muito forte. O Palmeiras tem no seu meio de campo, tem Rafael Veiga, tem o próprio Maurício, tem outros jogadores igual, trouxe o Lucas Evangelista, que para mim é um ótimo nome, traz o Emiliano Martinez, que chegou jogando muito bem, tem o Aníbal, que ainda pode render bons frutos ao Palmeiras, mesmo estando em uma fase, tem o próprio Richard Rios, que está jogando muito bem, está numa fase muito interessante, tem o Alan, que é da base, então eu acho que são jogadores que para todos os campeonatos que o Palmeiras tem, o Palmeiras nunca esteve tão bem servido quanto está agora. Pra zaga, mesma coisa. O único que eu não confio muito é o Bruno Fux. Naves eu acho que vai sair, mas enfim, acho que são boas opções. Para mim, talvez, Bruno, que eu sinto falta olhando para esse time do Palmeiras, um lateral esquerdo. Que o Vanderlan não sinto segurança nele para as grandes competições que o Palmeiras vai estar e que certamente ele vai ter que jogar. Não sinto confiança no Vanderlan. Mas de resto, cara, eu vou estar sendo muito hipócrita se eu falar que, puta, precisa de mais 3 nomes, 4 nomes. Para mim é um e olha lá. Então, cara, eu acho que é um elenco para bater de frente. Não tem como falar que não. Acho que é um bom elenco para bater de frente. Aí vai do Abel também, né? Saber como que vai entrosar essa galera para fazer jogar todo mundo junto. Paulinho eu acho um baita jogador, o Estevão é um excelentíssimo jogador, o próprio Vitor Roque se mostra um ótimo atacante. Então, cara, não tem muito. Tem que ir para cima, tem que mostrar o entrosamento dessa galera, tem que dar rotatividade para alguns jogadores, tem que colocar o Maurício e torcer para ele voltar em alto nível. Ou não. Acho que com o elenco que o Palmeiras tem, se ajustar, cara, algumas coisas e o Palmeiras voltar a ter o mesmo tesão que tinha antes, para mim, eu acho que é favorito a ganhar tudo, cara, a ganhar tudo. E aí, óbvio que não vai estar jogando sozinho, igual eu falei, o Galo tá muito bem, o Flamengo tá muito bem, tem equipes que estão muito bem e que, obviamente, vão complicar a vida do Palmeiras, mas elenco por elenco, acho que o Palmeiras, cara, hoje não, tipo assim, perde para poucos e se bobear, fica pau a pau com todos.